Olá a todos, meu nome é Matheus, eu sou médium do Grupo Espírita Raio da Solidariedade e venho aqui no dia de hoje ler com vocês uma passagem do Evangelho, dar a minha reflexão, falar um pouquinho sobre o assunto, tentar trazer para os dias atuais, para o nosso dia a dia. Espero que todos estejam bem na medida do possível. E para começar, eu gostaria de pedir a todos para me acompanharem na oração que Jesus ensinou para a gente, que é o Pai Nosso, para a gente poder sintonizar, cair o capítulo que a gente esteja precisando ouvir no dia de hoje, que todos nós aqui. Então vamos todos juntos, por favor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não vos deixeistes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Então vamos lá para a abertura do Evangelho, que caia no que a gente está precisando ouvir no dia de hoje. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Instruções dos Espíritos. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Quando Jesus vier acompanhado de todos os anjos, irá sentar-se no trono de sua glória. E quando todas as nações estiverem reunidas, ele irá separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, Jesus dirá para aqueles que estiverem à sua direita: Venham, abençoados de meu Pai, tomem posse do reino que foi preparado para vocês desde o início do mundo, porque eu tive fome e me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Tive necessidade de abrigo e me abrigaram. Estive nu e me vestiram. Estive doente e foram me visitar. Estive na prisão e foram me ver. Os justos, então, vão perguntar a Jesus: Senhor, quando foi que o vimos com fome, com sede, sem abrigo, sem roupas, doente ou na prisão, e lhe oferecemos assistência? E Jesus responderá: Em verdade, eu digo a vocês, que todas as vezes que fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeram. Ele dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, afastem-se para longe de mim, vão para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e todos os seus seguidores. Pois tive fome e não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Tive necessidade de abrigo e não me abrigaram. Estive nu e não me vestiram. Estive doente na prisão e não foram me visitar. Então eles também vão perguntar a Jesus: Senhor, quando foi que o vimos com fome, com sede, sem abrigo, sem roupas, doente ou na prisão, e não lhe oferecemos assistência? E Jesus lhes responderá: Em verdade, eu digo a vocês, que todas as vezes que deixaram de dar assistência a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que deixaram de assistir. Vocês irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. É uma parábola que Jesus usava muito das parábolas e das metáforas para tentar passar um ensinamento, né? Porque até hoje a gente acaba interpretando de formas distintas. Imagina então há mais de 2000 anos atrás, num povo que a grande maioria não tinha acesso à leitura e nada disso. Hoje em dia, graças a Deus, isso está melhorando, deve melhorar ainda mais. Mas assim, eu acredito que essa passagem acaba trazendo tudo para a caridade e a humildade que a gente tem que ter, né? E quando ele fala dessa forma até pesada, né, dizendo que é o diabo que preparou, é para chocar realmente, para trazer esse espanto, né? Porque eu tenho visto, né, principalmente agora nessa questão da pandemia, no início teve muito esse movimento, né, de abraçar essas causas, principalmente moradores de rua e tudo mais, e com o tempo isso foi esfriando, como se já não precisasse mais, ficou normal. E é complicado, né, porque não é só nesses momentos que a gente tem que olhar para essa parte da população que acaba sofrendo dessa forma. E isso é para
outros grupos também, crianças que perderam os pais, né, os órfãos, é, os idosos que acabam ficando nos abrigos e às vezes a própria família nem vai visitar, então essas pessoas precisam, né, dessa assistência, desse carinho, né? Às vezes não é nem dando a questão material, mas às vezes só de você estar indo, conversar com essas pessoas e no próprio dia a dia. Hoje em dia, ainda mais com a questão da pandemia, muitas pessoas estão com muitos problemas de depressão, tá se sentindo sozinhas e às vezes querem só falar e acaba que uma grande parte das pessoas não ignora isso, né? Acaba, eu tô com pressa, tenho que fazer minhas coisas aqui, não tenho tempo para ficar ouvindo fulano falando besteira. Então é a gente ter um olhar de carinho com o ser humano, né? Tentar deixar de lado a questão do orgulho, do egoísmo, principalmente, que é o contrário da caridade e da humildade, para olhar para o nosso próximo e que a gente não precisa, não deva precisar passar por nada complicado como está sendo a pandemia para poder olhar para o povo que não acaba não tendo tanto, né? Uma coisa que chega a ser surreal, né? A gente viver num país como o Brasil, enorme, que é rico, querendo ou não, e ainda ter gente que mora na rua, que tem que se sujeitar a certas questões, porque simplesmente são esquecidos, né, pela sociedade. Então acho que a mensagem de hoje é essa. É a gente parar às vezes de olhar pra gente só e olhar pro próximo, né? Porque isso é um ensinamento de Jesus. A felicidade mesmo, a felicidade maior é quando você faz o outro feliz. E isso é o mais importante, tá no outro, né? Então é complicado de entender quando você tem a cabeça muito voltada para si, mas quando você se permite um pouquinho e para refletir em algumas coisas, você começa a ver que realmente faz sentido e que é importante, né? Isso é uma coisa que eu também trago comigo, que eu falo, né, que as coisas nunca vão estar boas enquanto tiver gente na rua comendo lixo, enquanto tiver criança que não tem acesso à escola, enquanto tiver os idosos largados de qualquer jeito, não tem como a gente parar. Então a gente tem que fazer esse movimento sim e, e ser essa diferença, né? Não basta só querer, a gente tem que fazer essa diferença no mundo. Então espero que fique tudo bem com vocês, se cuidem por favor e já já a gente já tá passando por isso já estamos a vacina e eu espero que no futuro próximo a gente possa se encontrar na casa espírita, a assistência lotadas, com vocês lá ouvindo a gente conversando, vocês trazendo as experiências de vocês, nós levando também as nossas experiências, temos muita coisa para conversar depois desse tempo todo parado, então espero que fique tudo bem, muito obrigado, um beijo a todo mundo.